Leonardo da Vinci nasceu na aldeia de Anciano, no verdadeiro interior da Itália, cidade que fica aproximadamente a 250 quilômetros da famosa cidade de Pisa. E o seu nascimento ocorreu no dia 15 de abril de 1452. Ser Piero, pai de Leonardo, era um tabelião e entrou para a burguesia quando casou-se em Florença com a filha de um respeitado e conceituado tabelião também, e ela chamava-se Lúcia de Ser Piero. Seu pai chegaria mais tarde ao posto de chanceler da República. Ele começou sua carreira profissional em Pisa, mas logo foi atraído pelas luzes e pelas novidades que a cidade de Florença oferecia. E lá, em Florença, sua carreira prosperou e muito. E ele bem cedo conseguiu uma excelente clientela particular e passou a realizar negócios para o governo. Então, ao mesmo tempo que tinha o seu trabalho profissional, atendendo clientela particular, ele também prestava serviço ao governo da província na época. Entre 20 e 30 anos de idade, Ser Piero já se tornara um homem do mundo, um homem bem próspero, enérgico e bastante ambicioso. Passava quase todo o tempo em Florença, voltando com muito pouca frequência e somente por dever de ofício à propriedade da família, em Vinci. Foi provavelmente durante uma dessas visitas que Ser Piero teve um breve relacionamento com uma moça camponesa local, do lugar onde a família tinha propriedade. Essa moça chamava-se Caterine, e desse relacionamento foi gerado seu primeiro filho, o ilegítimo Leonardo. A ilegitimidade nunca foi um grande problema para uma carreira bem-sucedida. Porém, para Leonardo da Vinci, isso certamente aconteceu. Devido a essa sua situação de filho bastardo, ele foi impedido de frequentar a universidade e não podia ter esperança de adquirir uma profissão respeitável, tal como a medicina, o direito, visto que era estritamente contra as regras das corporações locais, aceitar qualquer um com os antecedentes que Leonardo da Vinci vinha oferecendo. Leonardo nunca foi capaz de aceitar inteiramente o fato de ter sido impedido de obter educação formal na universidade devido à sua condição de filho ilegítimo. Por isso, ele se tornou um excelente autodidata e lançou-se ao aprendizado com muita energia e determinação. Um processo que viria a acabar proporcionando uma perspectiva única na vida de Leonardo. Curiosamente, ao mesmo tempo, embora sua ilegitimidade o ajudasse a moldar o seu caráter, ele sofria muito com essa situação. Ou seja, sua ilegitimidade alterou-lhe a vida de diversas maneiras. A mais importante delas é o fato de Leonardo nunca ter sido beneficiado com a educação dada por uma família estável e tradicional, pois foi criado por seus avós na pequena aldeia onde nasceu e levou uma infância bastante solitária, padrão que foi apenas quebrado por viagens ocasionais a Florença para pequenas estadas, curtas estadas, com o seu pai. Sua mãe,
Catherine foi uma figura muito pouco influente na maior parte dos primeiros anos da vida do filho. E isso deve ter confundido e perturbado o menino. Pouco depois do seu nascimento, o pai de Leonardo da Vinci casou-se novamente com uma burguesa florentina. Nesta situação, a mãe de Leonardo, Catherine, deixou a casa de Piero da Vinci e se casou com um cidadão chamado Brigão, conhecido como Brigão. E deste casamento ocorreu que eles mudaram do local e foram morar numa velha casa de um único quarto e logo formou sua família com 4 filhas e um filho. Leonardo ficou morando com o pai e é provável que sua mãe tivesse algumas permissões para visitar o filho em ocasiões diversas. Leonardo, então, foi esse garoto ilegítimo, criado na maior parte do tempo pelos avós. Mas claro, seu pai, Piero da Vinci, sempre arcou com todas as despesas para a criação do filho. Os maiores impedimentos à vida de Leonardo da Vinci, advinham da sua situação ilegítima perante a sociedade, não devido à falta de suporte do pai. Em 1466, Piero da Vinci, pai de Leonardo, sentindo que o filho tinha um talento especial e raro para o desenho, levou alguns dos seus trabalhos para um dos principais pintores e escultores da época, Andrea del Verrocchio, homem conceituado, bem versado na arte, do desenho, da pintura. Verrocchio reconheceu o potencial do trabalho de Leonardo logo do início. E Leonardo da Vinci, com apenas 14 anos, passou a ser seu aluno. Aluno ou aprendiz? Aprender com Verrocchio era um privilégio. Era um homem de visão que se cercava das mentes mais refinadas da época. Os anos de Leonardo em Florença foram de formação, onde foi capaz de moldar o seu caráter científico, a sua formação, e adquiriu um conhecimento completo de muitas disciplinas. Anatomia, arquitetura, física, engenharia, foram algumas das matérias que o absorviam durante o seu período de aprendiz com Verrocchio. No entanto, foi nas oficinas de Verrocchio que, na verdade, Leonardo aperfeiçoou sua arte. Experimentou pela primeira vez cores, sombras e explorou as leis da perspectiva através das sutilezas da luz e da sombra. Como aprendiz, Leonardo ajudava na finalização de pinturas que eram encomendadas a Verrocchio. No famoso Batismo de Cristo, pintado por Verrocchio, Leonardo teve uma participação marginal. Pintou uma simples figura de um anjo de joelhos. Curiosamente, esta figura, esse detalhe feito por Leonardo, viria a influenciar o classicismo da Alta Renascença. Em 1481, ele foi convidado pelo mosteiro de São Donato a pintar um retábulo. Leonardo deixou a obra inacabada. Sua constante busca pela perfeição, ligado a um temperamento inquieto e uma necessidade de experimentar, sempre o impediam de terminar com presteza as várias obras, e muitas delas ficaram inconcluídas, e mesmo assim foram obras consideradas obras-primas no meio artístico e persistem até hoje. O que fez de Leonardo um gênio foi sua capacidade de usar luz e sombra para criar aspectos de tridimensionalidade, e a isto adicionava atmosfera de profundidade no seu trabalho, alcançado com mudanças distintas e gradação de cores. Esta habilidade de Leonardo
começa a dar às suas obras um caráter único, até então ainda não vivido pela sociedade da época. Em seu quadro A Última Ceia, Leonardo revela o isolamento psicológico de Judas, mas foi o mistério captado pelo sorriso enigmático de Mona Lisa que gerou mais discussão que qualquer outro quadro na história da arte. Muito comuns aos seus métodos artísticos, as teorias científicas de Leonardo da Vinci se baseavam em observações precisas e Leonardo queria descobrir as leis que governavam a natureza. Ele de fato acreditava que sua arte era uma ciência. Como tal, devia retratar com fidelidade toda a natureza observada. Desenhar tornou-se uma extensão de seus processos criativos. Estudos detalhados de plantas e animais e mesmo seres humanos faziam parte de uma incansável busca para entender o funcionamento da natureza com a finalidade única de poder representá-la com a máxima realidade possível. Foi aqui que a fascinação de Leonardo pela vida orgânica começou, com o domínio da arte e a observação. Com tamanha persistência na solidão, Leonardo desenvolveu uma habilidade artística notável e um grande entusiasmo pela observação, que iriam de fato fundamentar as suas ilustrações, principalmente as ilustrações relacionadas à anatomia humana, que viria a ser feita no futuro. Leonardo da Vinci foi o primeiro estudioso a observar e pesquisar o corpo humano. Até então, isso era considerado um tabu, pois considerava-se na época um sacrilégio cortar corpos humanos. A prática da dissecação era algo punido pela religião. E esta prática, para descobrir o funcionamento interior, o levaria a entrar em conflito com a igreja. Sua abordagem singular da anatomia criou um novo método de estudo, método científico esse, baseado na observação. E em seus cadernos encontram-se inúmeras ilustrações com precisão e notas que vêm ao lado, acompanhando seus desenhos, esclarecedoras sobre suas observações. Leonardo da Vinci produziu os primeiros desenhos anatômicos que, de tanta qualidade e detalhes, formaram as bases das ilustrações científicas modernas e por séculos foram utilizadas nas muitas classes de formação de médicos, né, ao longo da história. Leonardo da Vinci conseguiu unificar áreas de estudos que eram vistas como distintas. Por meio de seus estudos da forma humana, que abrangiam tanto o exterior quanto o interior, ele conseguiu criar e explicar aspectos da circulação, aspectos da respiração e assim por diante, trazendo para dentro da anatomia outras áreas do conhecimento. Ele produzia figuras de um realismo notável, né? Seus desenhos são famosos por terem as proporções do corpo humano, além de expressar a precisão de seus estudos anatômicos. E esses estudos, evidentemente, combinam visualmente a matemática com os aspectos da natureza. Se as anotações científicas e teóricas dos cadernos deles tivessem se tornado públicas, teriam certamente revolucionado a ciência da época. No entanto, ele preferiu não publicá-las. Primeiro porque havia poucos livros ilustrativos e assim não era de boa qualidade, e segundo porque ele nunca considerava seus trabalhos terminados completamente, em condições de serem publicados. Com isso, ele evitava muitas vezes a publicação de seus manuscritos. Em 1482, Leonardo da Vinci deixou Florença e foi trabalhar para Ludovico, o Duque de Milão. E lá, Leonardo aprofundou-se na matemática,
Colaborou intensamente com o matemático Luca Pacioli, que teve certa influência na sua carreira. Leonardo não gostava muito de álgebra e não era muito bom, pois não conseguia fazer grandes contas sem erros. Mas na geometria, ele claramente havia quase como uma escultura. Ele podia manipular corpos tridimensionais geometricamente, conseguia ver formas no espaço. Logo, a geometria se tornou uma escultura mental para ele. E aí reside seu gênio como matemático, na geometria. Como físico, Leonardo procurou interpretar o movimento dos corpos, observando, mesmo sem o auxílio de instrumentos, o deslocamento de corpos celestes. Leonardo intuiu a ideia de impulso e quantidade de movimento, dizendo: impulso é a impressão de movimento transferida ao motor do móvel. Analisando seus textos, conclui-se que ele também concebeu o princípio da inércia, embora sem o rigor caracterizado por Galileu e posteriormente por Newton. Toda impressão tende a permanecer como mostra o modelo do movimento impresso a um móvel. Ou, em outras palavras, o corpo tende a permanecer num determinado estado de movimento. Nenhuma coisa se move por si mesma, mas seu movimento é produzido por outros. Todo movimento espera ser mantido, ou seja, todo corpo em movimento move-se enquanto conserva a impressão da potência de seu motor. Leonardo realizou estudos extensos sobre a mecânica dos fluidos, tinha várias ideias sobre como remover a água de um local profundo, transportar a água de um local para outro, e comprovou seus conhecimentos em hidrodinâmica com a construção de canais. Formulou teorias para a formação das chuvas, observando o congelamento da água e a evaporação devido ao calor. Enunciou que o mar é equidistante do centro da Terra e é a superfície mais baixa do mundo. Estava determinando o nível zero de altitude. Expressou suas ideias sobre o curso dos rios a diversos de seus contemporâneos. As partes mais baixas de uma montanha, dizia Leonardo, são aquelas em que unem os vales, e a parte mais baixa de um vale é o rio. Os rios têm suas partes mais baixas na confluência com o rio principal, onde, perdendo sua forma, perdem igualmente o nome. Enfim, a parte mais baixa dos rios principais é o mar, onde os rios e seus afluentes repousam de suas peregrinações. Esses são princípios estabelecidos por Leonardo da Vinci que mostram claramente que suas observações sempre tinham uma base científica muito forte. E temos muitas outras leis da física que Leonardo estudou e deixou em suas anotações um rico acervo de observações, né? Como botânico, químico, matemático, filósofo, sempre Leonardo deu contribuições que, com o passar do tempo, seriam fundamentais para o desenvolvimento da ciência moderna. Leonardo da Vinci ainda estudou as plantas. Estudou a origem dos ramos menores a partir dos maiores, a influência do ar, da luz solar, do orvalho e dos sais da terra na vida das plantas e, portanto, estava ele estudando o ciclo vital que envolve a vida no planeta. Leonardo realizou experiências sobre transformações das substâncias, elasticidade e compressibilidade dos corpos. Atribuiu grande importância à matemática como forma da expressão das leis físicas. Leonardo afirmou que investigação alguma pode ser chamada de verdadeira ciência se não passar pelas demonstrações da matemática. Um aspecto curioso sobre o Leonardo era que, sendo um ambidestro, escrevia tanto da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda.
A escrita em comum tornava difícil sua leitura. Era necessário usar um espelho. Porém, segundo Stefano de Simone, essa intenção escapou a Leonardo. Ele escrevia com a mão direita os resultados dos estudos e reflexão crítica, e com a esquerda, da direita para a esquerda, portanto, as coisas que lhe vinham à mente, espontaneamente. Então, os grandes segredos da sua mente estão escritos de forma inversa, sendo até hoje presente em seus manuscritos. E para lê-los é necessário utilizar um espelho que inverte a imagem novamente, tornando a leitura possível. Leonardo tinha sempre um hábito interessante: reunir uma pequena multidão em praça pública para expor suas ideias de engenheiro, pintor, escultor, filósofo, músico ou poeta. Ele gostava de divulgar aquilo que passava na sua mente e gostava de tornar as pessoas um pouco mais cultas com o seu conhecimento. Espirituoso, Leonardo sabia como prender o público com anedotas e fábulas que inventava com grande perfeição, e com as músicas que tirava de sua lira. Quem não ama a vida não a merece, dizia Leonardo da Vinci. Mais do que com suas anedotas e música, Leonardo deixava o público boquiaberto com seus mirabolantes projetos. Máquinas capazes de fazer o homem voar, barcos que navegavam sob a água, armas infernais de guerra, e ainda profetizava conquistas somente alcançadas muitos séculos depois. Também dizia Leonardo: homens falarão a outros de longínquos países e obterão respostas imediatas. Imitando os pássaros, o homem ainda aprenderá a voar. Essas eram previsões quase que proféticas dos fatos que viriam a dominar de fato a sociedade moderna. Afirmando que uma ciência é tanto mais ciência quanto permite conhecer exatamente as coisas, seja o comportamento do vidro ou dos movimentos do estômago, Leonardo afrontou toda a prevenção contra as artes mecânicas que havia pesado sobre a antiguidade, aonde todo aquele que não se ocupasse com a ciência do espírito era relegado a uma categoria inferior como homem de ciência. Com ele, imaginar e construir máquinas passou a ser considerado uma pesquisa experimental das leis da mecânica. Por esse aspecto, e não pelos engenhos espantosos que idealizou e nunca funcionaram, nem funcionariam, pode ser dito com um dos precursores da metodologia científica, fato esse que viria a ser enriquecido mais adiante com Galileu Galilei. Em 1514, Leonardo estava em Roma. Foi quase o último estágio de sua jornada. Passou 3 anos difíceis sob o patrocínio do Papa Leão X, onde não havia afinidade entre os dois. Leonardo da Vinci dedicava seu tempo principalmente a experimentos científicos. Por toda a vida, Leonardo da Vinci se interessou por ciência mecânica. A familiaridade com as máquinas começou nas oficinas de Verrocchio. Seu fascínio por todos os tipos de máquina fica evidente através dos seus desenhos analíticos que ele fez, mostrando componentes e partes. Leonardo não só classificava as diferentes partes, como especificava suas funções. Seus esboços trazem inúmeras reproduções de sistemas de engrenagens que se encaixam perfeitamente, dando um movimento global à máquina em questão. Em busca da precisão que muito estimava, Leonardo da Vinci projetava medidores que incluíam diversos tipos, entre eles um odômetro, um instrumento para calcular distâncias e para medir o tempo com mais eficiência. Ele desenhou um relógio com movimentos separados para os minutos
e para as horas. O relógio era movido a engrenagens e mecanismos à base de pesos suspensos. Leonardo da Vinci achava que a base para uma descrição precisa das coisas era a observação detalhada da natureza. Sua convicção de que a visão era a função mais vital levou a estudar, inclusive, ótica e entender o funcionamento do olho. Ele era versado na construção de lentes e suas notas revelam com que intensidade ele investigou esse aspecto da visão e da ótica. Leonardo da Vinci foi o inventor da câmara escura. Ele deduziu que as imagens se invertiam na retina humana, da mesma forma que se invertem numa câmara escura. Há indícios em suas notas que ele tenha feito experiências com fotografia simples. Para um gênio obcecado com a reprodução fiel da aparência, a fotografia pode ter sido uma progressão lógica para as ideias de Leonardo da Vinci. Existe até uma teoria que envolve o nome de Leonardo da Vinci para explicar o mistério do controverso Santo Sudário. Esta teoria alega que Leonardo tenha forjado o sudário usando uma imagem fotográfica de uma cabeça, decapitada, evidentemente. Em 1516, Leonardo da Vinci ingressou em mais uma tarefa. Agora ele servia o novo rei da França, Francisco I. Esse o convidou para fazer de sua casa o castelo de Cloix. Francisco lhe ofereceu o maior salário disponível em qualquer lugar da Europa, para um artista, evidentemente, um engenheiro e um arquiteto, e também acomodações numa mansão senhorial, uma residência graciosa, que seria a base da vida da nova fase de Leonardo da Vinci. O rei nada exigia de um homem que via como um gigante intelectual e artístico Leonardo da Vinci. Apenas queria dele o prazer de conversar com Leonardo, ouvir suas ideias e a sua impressão do mundo em geral. O rei lhe deu um lar, uma pensão e paz para pensar. Leonardo viveu com satisfação em Cloix e lá morreu em 1519. O gênio mais complexo da Renascença pertence à história da mente humana. Leonardo da Vinci destacou-se dentre os seus contemporâneos. Seu verdadeiro gênio está na proficiência que alcançou em áreas altamente especializadas. Ele compreendia, mais do que qualquer um de seu século, a importância das observações precisas, a importância de só tirar conclusões a partir de dados coletados. A busca sem fim de Leonardo da Vinci por conhecimento foi tanto seu triunfo quanto sua tragédia. Deixava de concluir projetos artísticos quando outras vias de estudo se abriam. A sua ansiedade em aprender deixou várias das suas obras incompletas. A sua satisfação não estava na conclusão, mas no fato de ter conseguido demonstrar aquilo que sua mente criava. Suas notas nunca se tornaram públicas em vida e suas descobertas ficaram ocultas por muitos séculos. É realmente extraordinário que uma pessoa essencialmente autodidata, sem ter tido qualquer educação formal, possa ter realizado tantas coisas em tantos campos distintos da ciência, utilizando para isso uma única vida. Ninguém teve um sentimento mais amplo pela estrutura completa do mundo e dos seres humanos, como sistemas vivos, dinâmicos, e poder expressá-los visualmente, do que Leonardo da Vinci. Acho que o grande gênio está nos desenhos, nos cadernos e nesta visão. Ninguém tinha um senso maior de como o detalhamento visual do meio, pelo desenho, poderia transmitir a visão de ciência e conhecimentos universais. Quando Leonardo morreu,
seu amigo Francisco Melti escreveu: a perda de um homem assim é sentida por todos, pois não teria a natureza o poder de criar outro igual. Para nós, cientistas, Leonardo ocupa um lugar especial, pois apesar de não ter sido um acadêmico ao pé da letra, influenciou de forma marcante tudo que vivemos na fase moderna da ciência nos presentes dias. Apesar de muitos não caracterizarem Leonardo da Vinci como um cientista, mas sim como um artista, é evidente para a ciência moderna que ele não só foi um dos maiores artistas da história, mas também foi um dos maiores cientistas. E as suas obras demonstram um aspecto muito importante, que até a ciência é uma arte.